Fala galera, então vamos lá para esse cortezinho, corte social, tudo tesoura. Então nesse momento a gente está molhando o cabelo, passando rapidamente ali um creme, fazendo uma leve massagem no cabelo para dar uma relaxada melhor naquele cabelo, para a gente poder ter uma facilidade na hora de fazer o corte, dividir um pouco das mechas. Eu não faço muita divisão, só faço aquilo básico mesmo para facilitar o serviço. Então ali eu peguei ali a lateral, a gente corta com a mão bastante inclinada para dar um efeito quadrado. Neste momento eu não estou trabalhando de frente para o cliente, por quê? Porque o rapaz estava filmando, então a gente preferiu trabalhar desse jeito, mas para aquelas pessoas que têm muita dificuldade para dar inclinação na mão, é importante trabalhar de frente para o cliente. Ali rapidamente eu já tiro aquela sobra para conectar o topo com a lateral. Eu já faço essa conexão. Isso é uma forma rápida, o que eu estou dando para vocês é uma forma rápida de cortar um cabelo social, todo tesoura. Isso vai facilitar muito no seu dia a dia, automaticamente aumentando o seu lucro. Nesse momento então nós estamos trabalhando na parte de trás. Eu fiz um lado, fiz o outro e agora eu estou fazendo a parte de trás, dando respeitando a coroa. Agora estou fazendo uma mecha guia no topo, respeitando também a coroa, fazendo uma leve a gente vai fazer agora uma leve inclinação no topete. Agora eu pego a minha mecha guia e vou cortando ela, é a minha referência, e vou cortando ela, e a gente vai tendo um corte perfeito no topo. Cortou do meio, vem para lateral, mantendo o efeito quadrado, tira aquela sobra, já vai aparando o mais rapidamente possível, dando o efeito que você precisa. Trazendo agora a lateral, a gente conectando com a lateral que já foi feita, o cabelo já está perfeito desse lado. Do outro lado a mesma coisa, vamos tirar ali um efeito quadrado, e o próximo passo é conectar a lateral com o topo, tirando aquela diferença que sobra. É importante você criar formas no seu dia a dia que otimize o seu tempo. Então agora ali, mudando a câmera de lugar, eu vou trabalhar ali a minha mão de frente para dar uma conexão mais perfeita, ali trabalhando aquela conexão na lateral ali bem correta, para que haja uma assertividade melhor no corte. Como todo corte você faz de um lado, faz do outro e faz a aferição. Agora nesse momento eu estou fazendo aquela aferição para o corte ficar perfeito, o corte ficar alinhado. Afinal de contas, nós estamos fazendo um corte tradicional, todo de tesoura. Não há uma texturização, não há nada desse sentido nesse corte. É um corte para o dia a dia, é um corte de um senhor, mas que é uma técnica que pode ser usada para diversos tipos de corte, inclusive o corte que você vai texturizar. É importante, antes de texturizar um cabelo, você fazer todo o corte de forma perfeita para que a textura fique 100% correta. Agora eu sempre gosto de manter organizado meu cabelo, penteo ele, mantenho ele todo penteadinho para trás, para que se caso ele secando, ele já seca na posição correta. Fazendo agora uma técnica de pente corrido na parte da nuca, vocês observam que eu uso duas técnicas de pente corrido, uma mecha a mecha e o outro na elevação gradual, que eu vou levantando o pente. É uma mais tradicional entre os barbeiros. Eu tenho uma outra forma de fazer, porque quando você pega um cabelo muito volumoso, a técnica atual, ela é a técnica mais tradicional de elevação, ela complica bastante na hora que tem um volume de cabelo. E já essa de mecha a mecha, ela te dá uma perfeição maior na hora que você está fazendo esse pente corrido nas laterais. Então você pode observar que eu sempre faço mecha a mecha e depois eu venho com o pente corrido tradicional para finalizar, conferindo tudinho.
Terminando aquela lateral, eu já imediatamente limpo ali um pouquinho até a recessão baixa ali, tiro um pouquinho. Meu cliente não gosta de orelha muito descoberta, corto ali rente a orelha dele. Vou ali marcando já o pé, sem ter muito cuidado para ficar fazendo aquele pezinho bem marcadinho. Eu já dou uma marcada, uma limpeza, para depois a gente vir com a detalhe e finalizar o acabamento. Do outro lado a gente vira, voltamos a fazer o pente corrido, como eu disse, mecha a mecha, e ali você vai elevando o pente e vai dando a graduação necessária para que você conecte aquela parte que você cortou com os dedos, né? E com a parte que você está cortando com o pente corrido. Fazendo essa parte, a gente finaliza essa parte. Então eu observo que eu sou metódico nesse ponto. Eu sempre faço uma coisa atrás da outra, eu não fico repetindo a mesma coisa. E aonde eu faço o pente corrido, aonde eu faço o corte na tesoura e pente, já não deixo nada ou quase nada para trás. Isso me dá o quê? Eu ganho tempo. Na barbearia a gente tem 30 minutos para fazer um corte desse. É tempo suficiente se você otimizar, se você usar de técnicas mais simples e eficientes. Se for partir para aquele monte de divisões, puxando mecha, elevação de mecha, entendeu? Over direct e etc e tal, você vai ter muita dificuldade de terminar um corte com 30 minutos. Então você vai ter que acabar tendo que separar 45 minutos por corte, e aí a cada 3 cortes você vai estar perdendo um no seu dia a dia. Então trabalhar na profissão, eu trabalho há 24 anos, é importante você entender que a profissão você precisa produzir, você precisa ter uma lucratividade legal para você ter um resultado bacana na sua vida. Afinal de contas, a gente trabalha para também ganhar um dinheiro. Vamos lá agora. Agora nós estamos secando esse cabelo todo para trás. Eu não estou fazendo volume no cabelo. O cabelo é importante ter sempre isso em mente. O cabelo do dia a dia, ou seja, não é um cabelo que você vai postar no Instagram. É importante você aprender a secar ele de forma normal, do jeito que o cliente usa, não dando um excesso de volume, porque se você der um excesso de volume, ele vai achar que está alto e vai pedir para você abaixar mais, e às vezes a altura real do cabelo não é aquela, entendeu? Você dá um volume, aí ele vai pedir para abaixar mais, você abaixa, e aí, além de te atrasar, e aí quando ele chegar em casa vai arrepiar o cabelo, ou seja, você arruma toda uma complicação. Então seque de forma correta. Eu uso ali uma escovinha um pouco mais chapada, que ela me dá essa escovação mais reta, mais rente, né? E ali eu vou chapando o cabelo normal, e só no final que eu dou uma rápida elevação no tupete para dar um charme maior, só para dar um efeito legal no corte ali do cliente que gosta de dar uma puxadinha na frente, puxar um pouco de lado. Esses detalhes é importante. Secar o cabelo, muitas das vezes tem pessoas que ficam muito receosas de secar o cabelo, vai arrepiar, vai isso, vai aquilo. Então, se você fizer o corte com a angulação correta, respeitando coroa, respeitando os pontos críticos do cabelo, onde há os arrepiados, onde há os efeitos naturais do cabelo que são difíceis de ajeitar, se você respeitar todas as leis corretas, não vai ser problema nenhum você secar o cabelo, principalmente se você passar uma pomadinha para dar uma fixada legal no penteado. Então agora nesse momento aí, observe que eu dou uma rápida levantada no topete, só para dar aquele efeito maneiro que todo cliente gosta, de sair um cabelo maneiro da barbearia. Fiz uma levantadinha, uma escovada rolando ali, sequei, agora eu passei mais um pouquinho de pomada, só um pouquinho só, já dei aquela ajeitada com a mão. Uso a escovinha do dia a dia mesmo, para pentear esse cabelo, manter esse cabelo bem organizadinho. Agora eu vou terminar o acabamento. Por quê?
Por que eu faço agora? Porque num cabelo de tesoura, quando o cabelo está molhado, ele tem um comportamento, quando ele seca, tem outro. Então, você fazer esse acabamento final com ele seco, já finalizado, fica bem melhor, fica bem mais correto. Vocês podem observar que eu estou fazendo um pé de cabelo mais arredondado para os cantos, quadrado, mas arredondado os cantos, porque é um cabelo mais tradicional, é dessa forma que o cliente gosta, então não se discute. Até mesmo porque o cabelo pé quadrado, ele não fica 100% correto, bacana, quando o cabelo está grande, né? Costuma sobrar uma ponta e essa ponta não é bonita. No cabelo baixo, com a máquina 1, máquina 2, aí fica bacana. Beleza. Feito isso, estou fazendo aquela rápida limpeza, porque como você faz o pezinho bem feitinho com a máquina de telha, sobra muito pouca coisa para você fazer. Então você tem uma facilidade muito grande na hora de fazer o seu pezinho, o seu acabamento, né, para caprichar naquele corte. Afinal de contas, é este acabamento que dá um realce na qualidade do seu serviço. Se você fizer um acabamento incorreto, não fica legal. Agora nós estamos para a finalização do cabelo. Nós vamos pentear esse cabelo, conferir esse cabelo com um pente corrido, dando polimento nesse pente corrido, né? Vocês observam que eu pentio o cabelo e eu não passo o pente corrido nele todo. Eu vou pontualmente aonde vai aparecendo as elevações, aonde as pontas. Então a gente está fazendo ali um pente corrido para trazer uma qualidade maior no dia a dia dele. Por quê? Quando esse cabelo começar a crescer, qualquer pontinho que ficar para trás, como é um cabelo tradicional, ele vai incomodar o cliente, ele vai dar uma ondulação, ele vai ficar grosso. Então é importante você fazer isso, entendeu? Agora eu tô com a minha tesoura dentada. Ela é bem fina, é uma tesoura dentada Tondeu, que eu uso ela para polir somente as pontas, no mesmo sentido do pente corrido. Eu vou ali onde tem umas ondulações, onde tem um peso maior, e vou fazer uma rápida texturização bem padrãozinho, bem básica, sem fazer muito volume no cliente, né? Agora estou penteando o cabelo. Estamos trabalhando agora a finalização. Vamos finalizar esse cabelo. Penteei, passe mais um pouquinho de pomada, uma pomada da Babum, bem efeito brilho, somente para dar um realce ali naquele cabelo grisalho, que é muito bonito. E aí eu tô passando, espalhando das pontas primeiro, um pouco por dentro. Depois eu passo de novo essa escovinha. Por que eu gosto de passar essa escovinha? O cliente gosta, ele gosta do cabelo bem alinhado, bem tradicional, bem anos 60. Então é importante ter um acabamento. Agora estou fazendo um penteadozinho bem padrão, só para não ficar muito tradicional, com um pente largo e ali soltando a frente, fazendo um penteado, fazendo uma graça. O cliente acha mó barato isso. É importante você entregar um corte de cabelo de forma perfeita, entendeu? Então é isso, basicamente é isso. Estou finalizando o cabelo ali. Eu sempre, depois que eu pentio, eu pego ali uma tesoura, faço uma tiradinha nas pontinhas que aparece, para dar uma finalização. Mas agora é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo